chegou o meu primeiro cliente. E agora, o que eu faço? Se você é designer digital e sonha em trabalhar no conforto da sua casa, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Olá, meus queridos designers digitais, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para a nossa terceira dica dessa série de dicas, e você vai aproveitar muito essa aula de hoje, essa dica de hoje, porque eu vou falar sobre o seu primeiro cliente quando ele chega. Mas Adenilson, serve só para quem tem o primeiro cliente? Não, serve para todas as pessoas que já têm cliente, vão ter cliente ou estão tendo agora o primeiro contato com o cliente. Por que essa dica serve para todos? Porque essa dica, ela aplicada, ela efetivamente utilizada, de forma que eu vou explicar aqui nessa aula de hoje, ela é uma dica que ela simplesmente vai te ajudar a você se conectar muito mais com esse futuro cliente que agora ele está deixando de ser possível para ser real e está deixando de ser futuro para ser um cliente do presente, porque você já captou ele, já chegou até você e agora você chegou para o atendimento com ele. Então, o seu primeiro cliente chegou. O que eu faço agora? Qual é o primeiro passo que eu devo dar de forma prática para eu conseguir vender para esse cliente? Então, anota aí. A primeira coisa que você deve fazer é uma coisa muito importante que poucas pessoas fazem. Eu já vi atendimento de vários setores e confesso para vocês que poucas pessoas fazem o que eu vou falar agora, que é ouvir o cliente. Nossa, Denilson, mas isso é muito básico. Claro que eu vou ouvir o cliente, nem sempre. Escutar o cliente e ouvir o cliente tem uma diferença. Você escuta, mas não presta atenção. Só escutei lá e tá tudo certo. Eu estou usando a palavra escutar e ouvir só para separar as duas, tá? Não que não possa ser ao contrário, mas nesse momento eu vou utilizar esse exemplo de escutei, mas não gravei nada, não absorvi nada, minha mente simplesmente não... até esqueci o que ele falou. Você só escutou. Quando você para ouvir o cliente de verdade, ouça o cliente. O que significa isso? Você prestar atenção nele. Eu já uso essa expressão há muito tempo. Eu uso um princípio bíblico que diz que o ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus, e o princípio bíblico diz que nós somos seres feitos pela perfeição de Deus. Deus tem o ser humano como esses seres, imagem e semelhança dele. E aí eu sempre comento com as pessoas mais próximas que então, se Deus nos fez imagem e semelhança, ele foi muito inteligente, como assim ele é, no qual ele deu alguns detalhes que a gente não observa. Olha só, no nosso rosto, na nossa face, a gente tem pontos de entrada de informação e pontos de saída de informação. Já parou para pensar nisso? Já tinha escutado essa história antes? Eu vou te explicar. Onde é que entra a informação para nós? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos meios de entrada de informação. E a boca? A boca também entra informação, mas ela... Nesse caso da informação não sendo alimento, não sendo gosto de alguma coisa, que o gosto é uma informação. Gosto doce, gosto azedo é uma informação, se está doce ou está azedo, certo? Mas vamos trabalhar só com aquilo que a gente não está colocando para dentro do nosso corpo, consumindo como alimento, tá? Então nós temos os ouvidos que ouvem, os olhos que percebem, que enxergam, que veem, que analisam, tudo isso conectado com o nosso cérebro. Então, todos esses pontos estão entrando informação e apenas um está saindo informação. O que significa isso diante do que eu estou falando? Ouvir o cliente é usar tudo isso ao seu favor. Usar a percepção de parar e olhar aquilo que está acontecendo ao redor. Texto e contexto. Olhar o contexto, olhar o abrangente, olhar o que está em volta. Não ficar focado só naquilo que você está vendo diante dos teus olhos, enxerga um pouquinho além. Então perceba, ouça, sinta o aroma da empresa onde você foi atender o cliente.
Visualize outras coisas, não só a mesa que o cliente te atendeu. Perceba as coisas. Antes de que eu vou te dar uma dica agora extra, nessa dica 3, uma dica extra. Vamos colocar assim, ó, dica 3B, uma dica extra. Uma dica que se você for atender o cliente fisicamente, você chega na frente da loja dele. Se você for de carro, você para um pouquinho antes. Se você for a pé, você para um pouquinho antes. E fique pelo menos 10 minutos olhando a loja do cliente. Olhe detalhes, olhe quem entra, olhe quem sai. Fique ali, só curtindo, só olhando, só observando, só analisando, só captando informações. Observe como está escrito, observe se tem um telefone na fachada, observe a loja dele. Vai observando. Ah, mas eu não vou atender fisicamente, eu vou atender ele virtualmente. Veja o site dele, veja o Instagram dele, veja o Facebook dele, dessa empresa. Pare também, tire um tempo para você analisar tudo isso antes. E aí quando você for atender esse cliente, tanto por telefone, por WhatsApp, por chamada de vídeo ou presencial, o que você vai fazer? Você vai ouvir o seu cliente. E ouvir ele tem um detalhe mais importante, ouvir a necessidade dele. Ouvir aquilo que ele está pedindo para você. Você precisa entender o que seu cliente precisa, você precisa entender o produto que ele vende e você precisa entender para quem ele vende. Então você tem que dar atenção para ele, você tem que dar ouvidos para ele, você tem que dar total foco no que ele está te falando. Não esqueça que nesse primeiro contato você é o marketing, você é o design digital, você é o que vai assessorar ele, que vai ajudar ele, mas você não é o dono da empresa. Você acabou de chegar ali. Então no primeiro dia, de preferência, não queira dar ordens para ele, no sentido assim, se fosse você, eu já trocava isso aqui. Não, como assim? Isso aqui está aqui há 10 anos, aí chega um cara aqui que eu nem conheço, diz que eu tenho que trocar. Não faz isso no primeiro contato. Seu cliente chegou, você tenha calma, paciência. Eu tenho clientes hoje que eu tenho a liberdade de chegar para eles e olha, ficou ridículo isso aqui. Nossa, Denilson, tu fala assim com o cliente. Eu falei que eu tenho clientes, não são todos, que eu tenho a liberdade de chegar na loja e dizer, ficou ridículo. E antes que eu fale, às vezes eles perguntam, fala o que você achou disso aqui. Eles já chegam assim para mim. Só que é um cliente que eu atendo há mais de 10 anos. Então eu tenho liberdade com ele por toda uma história. Agora, se eu chegar para atender um cliente agora, eu vou simplesmente somente observar. Então, chegou seu primeiro cliente, o que você faz? Ouça seu cliente. Pega essa dica número 3 e grave ela, assista ela, compartilhe ela, mande para seus amigos que são designers digitais que estão querendo atender cliente. Você está vendo como essa dica não vale só para quem tem o primeiro cliente? Ele vale também para quem já está atendendo e não faz isso. E eu, por exemplo, eu vou atender um cliente novo amanhã, eu vou aplicar essa dica 3 no meu cliente novo. Mas eu já tenho 23 anos trabalhando na área. Para você ver, eu ainda vou aplicar essa dica 3 amanhã no meu cliente, depois de amanhã no meu outro cliente, depois de amanhã no meu outro cliente. E assim vai continuar. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, curta, siga, compartilhe. Vai no Instagram Olhar 2.0, tem muito conteúdo lá. E nós nos vemos na próxima dica. Essa aqui foi a 3. Na sequência, daqui uns dias, chega aí a dica número 4. Grande abraço.